A gente vai falar sobre... Falamos muito de turismo, né? Ontem nós tivemos pessoas maravilhosas falando aí sobre turismo voltado para o público LGBTQIA+. E aqui a gente vai fazer uma abordagem maior sobre como as marcas têm trabalhado e como elas podem trabalhar de uma forma melhor para esse público. Vou me apresentar aqui para vocês. Eu me chamo Wellington Araújo, podem me chamar de Well. Tá, tá defasado, já estou para dar um aspecto de novinho, mas tenho já uns 18 anos de experiência aí no mercado, com vendas, trade marketing, diversidade, gestão de equipes. E aí, sou professor das áreas de marketing, design de interação digital, diversidade também. Atualmente, eu trabalho numa empresa chamada Rect, no marketing, que é a empresa que fabrica produtos que todo mundo aqui tem dentro de casa, que é Veja, Vanish, SBP, Bom Ar. Então, assim, você tem pelo menos um desses dentro da sua casa. Tá? E sou líder do Comitê de Diversidade e Inclusão de lá. Então, tem experiência bacana para trocar aí com vocês sobre o tema. Tá? Sobre a minha formação, eu tenho formação em administração de empresas pela Universidade Federal do Ceará. Vocês estão vendo que o meu sotaque não é pernambucano, né? Sotaque de cearense. Em marketing pela FGV. E, atualmente, eu curso mestrado em turismo e gestão de negócios pela Universidade Estadual. Né? Foi da primeira turma pandemia online. Né? Então, estou agora fazendo dissertação sobre influenciadores digitais no turismo LGBTQIA+. Então, até na minha graduação, eu trabalhei esse tema também. Eu fui o primeiro aluno da Universidade Federal a trabalhar sobre o comportamento do consumidor LGBTQIA+. Então, já é um tema que eu trago lá de trás e que, já naquela época, já tinha um vislumbre de que o mercado, em termos mercadológicos, é um mercado muito grande, mas que tem que ter um cuidado muito maior ainda para ser explorado. Então, vamos lá. Então, aqui é um pouquinho do meu histórico profissional, as empresas que eu passei. Já trabalhei na Coca-Cola, na Danone, na Heineken. Tive numa empresa de turismo indiana chamada Oil e agora na Rect. Paralelamente dando aula, fazendo mestrado, fazendo um monte de coisa, a gente não para, né? Não se aquieta. Estamos aqui na BAV também. E aí, para começar, gente, a gente tem que pensar na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Então, a partir daí que você pensa diversidade. A caminhada aqui da nossa conversa parte de diversidade para a gente chegar lá em comunicação. Porque hoje, quando você vai pensar em diversidade e inclusão, né, você imagina assim, tem uma área específica dentro das empresas, elas estão começando a criar, mas ela é uma área que ela vai fazer intersecção entre marketing, entre recursos humanos e entre a empresa inteira. Porque para ela se vender como uma empresa diversa e as marcas dela se associarem a pautas de diversidade, ela precisa também ter diversidade e inclusão. E aí, pensando, o que é diversidade, gente? Tem um videozinho aqui. Marcos, porra, entrevista ótima, não sei nem o que dizer, você é realmente perfeito para a vaga. Pô, obrigadão, Jaime, fico feliz de verdade, irmão. Que isso, só tem um porém, irmão, vou ser bem sincero contigo, que a gente está numa busca hoje em dia por diversidade. O pessoal da RH vive no meu ouvido, com razão, né? Queria te perguntar umas coisinhas, pode ser? Vambora, peito aberto. Por exemplo, eu vi aqui que você fez PUC, né, brother? Mas qual era teu turno? Cara, o meu era de manhã, brother, de manhãzinha mesmo. Pô, perfeito, graças a Deus que eu fiz o da noite. Pô, aí. Olha a sementinha da diversidade aí, né? Pô, que bom, meu irmão. Pô, ia ser uma coincidência, hein, compadre? E vem cá, esse inglês fluente aqui que você falou, foi Brasas mesmo? Porque eu fiz cultura inglesa, né? Ou seja, não é nem o mesmo inglês, né? Porque eu falo, por exemplo, I beg your pardon, do you know what I mean? Caraca, velho, que parada. Pô, oh my God, hein, brother? Tu falou o quê? Do you know what I mean?
Que isso, é outra língua, brother. Pô, vai ser maneiro esse intercâmbio aí de experiência, hein, compadre? Irmão, tô vendo aí no seu dedo um raladinho de lapela de kimono, né? É isso mesmo? Não vai me dizer que é Gracie Barra. Não, Gracie Barra não. Com todo respeito, aí eu respeito cada um. Sou Carson Gracie, irmão, na veia, desde pequenininho, sou cobra criada. Nós somos Gracie do Carson, sim. Para, a gente não ia se cruzar nunca nessa vida mesmo. Nossas academias, inclusive, tem uma puta rixa, né? Porra. Agora, eu pesquei aqui na tua ficha, tu responde por um atropelamento sem prestar socorro, foi, cara? Me diz onde é que foi isso. Pode crer, foi no Espírito Santo, né, brother? Mas foi mendigo, então foi, pô, tranquilaço. Ah, cara. ufa, o meu foi em Brasília. Porra, se fosse a mesma cidade, o pessoal aí, entendeu? Ah, só tem gente que atropelou gente em Brasília e tal. Aí não. E eu só espero que você não seja meu vizinho aqui no Leblon. Não, cara, só que é finalzinho de Copacabana ali, comecinho de Ipanema, tá ligado? Copanema, como o pessoal fala, tá Claro, ligado? bem que eu desconfiei pelo sotaque, brother. Tua história de vida deve ser foda, né? Pô, já que você abriu esse espaço, eu queria falar uma minha história de vida muito louca, brother. Uns 2 anos atrás, tava no Uber, tá ligado? Uber X, uma dor repentina, tal, apendicite, malandro. Tive que tirar. Quando abriu hoje, eu tava na mesa de cirurgia, mó loucura. Copa Dora, aquela loucura, aquela correria, tá ligado? Tu tirou o apêndice, foi? Inteiro, brother. Caralho, eu nunca ia imaginar que tu era deficiente físico, cara. Que guerreiro. Pô, irmão, sou guerreiro mesmo, sabia? Isso provavelmente é minha raiz africana, tá ligado? Calma aí, você falou... Você tem raiz africana? Praticamente, né, brother? Meus pais me conceberam quando estavam fazendo lá um safari na África. Sabe a frase, pô, matar um leão por dia? Pro meu pai foi literal, tá ligado? Fala, Simba! O Simba mais velho. Né? Mufasa, é o Mufasa. É o Mufasa. Pessoal que gosta de apelido, hein, brother? Vai virar o Mufasa. Como bom filho de Ogum, né, compadre? Vai abrindo espaço, vai abrindo caminho. Ei. Pô, irmão, falando sério pra caralho, vai ser incrível ter alguém aqui dentro com esse lugar de fala do afrodescendente, né? Ô, Manini, se quiserem ver, bro, pode ver meu Spotify, o artista mais ouvido é Emicida, tá ligado? Foda. Também que essa mistura de Brasil, né, brother? De Brasis, né? Vou até te adicionar. Posso te adicionar aqui no Face? Claro, bro, procurei. É Marcos Guarani Kaiowá. Calma aí. Tu é índio também? Desde 2012, irmão. Puta que pariu. O pessoal da RH vai fazer uma estátua pra mim, cara. Gente, tudo bem? Vamos dar as boas-vindas agora pro Marcos. Tá? Ele tá vindo aí, enfim, de outra realidade, várias histórias de vida muito lindas aí que em breve a gente vai fazer um all hands aí pra ele contar pra gente, tá? Ele tá chegando pra somar nessa equipe, quer dizer, família, né? Porque o que nos difere é o que nos une. Bem-vindo, Marcos. Pô, nossa, você lembra muito eu quando eu cheguei aqui. Fica tranquilo, tá, Marquinho? Todo mundo vai te ajudar a beça aí nessa adaptação. Daqui a pouquinho você já vai estar com o DNA da empresa em você. E aí, quando a gente fala de diversidade, a gente tem que envolver a sociedade, as organizações e as pessoas. Não funciona se a gente não envolver esses três atores importantes. E aí, para que a gente mexe com isso, né? Vamos pensar. 1 em cada 3 brasileiros concorda que mulher tem culpa por estupro, diz pesquisa. Mercado de trabalho ainda é hostil com homossexuais assumidos. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil, diz CPI. Uma mulher é violentada a cada 11 minutos no Brasil. Estou falando disso porque eu estou falando ainda de diversidade. Depois a gente vai fazer o recorte. Mas tudo isso está no mesmo caldeirão. País patina no combate à homofobia e vira líder em assassinato de LGBTs. Esse é o nosso país. Por que isso tudo está no mesmo caldeirão? Se a gente pensar que são minorias, em termos numéricos, não são. Nosso país é formado pela maioria de mulheres. Mas são vítimas de discurso de ódio. Eu não gosto de falar essa palavra minoria. Então, os LGBTs, as mulheres e os negros, eles são vítimas de discursos de ódio. Bullying no trabalho é frequente para profissionais com deficiência. Com 600 mortes em 6 anos, o Brasil é o que mais mata travestis e transexuais. Então, pensar sobre essa realidade... Travou aí? Não está passando. Você passa aí, por favor?
Travou, então. Tá. E aí, o cenário é aquele. É o que acontece hoje. Alguém não sabia disso aqui? Né? Todo mundo, infelizmente, é o que a gente vê. O mundo passa por mudanças, a pandemia acelerou vários processos e o consumidor exige mudanças que estejam alinhadas com seus propósitos. E aí a gente vai falar de um tal de propósito, mas antes de entrar em propósito, a gente vai falar de fazer algumas considerações. Isso aqui são pesquisas feitas internet, Google, rede social. Quando se fala em racismo, então aqui a gente tem buscas acima da média, buscas abaixo da média. Então, assim, o volume de busca de racismo na Bahia foi 60% maior do que em São Paulo. As pessoas estão discutindo sobre racismo na Bahia. Lembra que teve uma novela passada na Bahia e que quase não tinha ator negro? E que o boicote foi generalizado. Feminismo, ali onde se fala, olha o nosso Nordeste aqui, ó, onde se fala mais desses temas, essas buscas acima da média. Ali você tem, somente nos primeiros 5 meses de 2007, as buscas por feminismo já acumularam o dobro do volume de 2012 inteiro. Então, assim, estão falando também muito de feminismo. E LGBTQIA+. Buscas acima da média. Então, ali a gente tem Pernambuco, né? Então, estados ali, busca abaixo da média. Então, aumentaram no estado de São Paulo 30%. São Paulo, nessa pesquisa de 2016, 30% a mais que a média nacional. Então, as pessoas estão falando sobre esses temas. E as empresas deram ouvidos a isso, porque elas fazem pesquisa. Vamos lá, 10 anos atrás, vocês imaginavam uma parada LGBT de São Paulo com aquele monte de marca patrocinando? Vocês imaginavam nas redes sociais as marcas se posicionando, né, e lutando junto contra leis que desfavorecem essa população? Jamais. A gente não imaginava isso. Dados do censo e relatórios demográficos, aqui são fontes do LinkedIn, que até 2030 as mulheres representaram 51% da força global de trabalho. Também nessa pesquisa, a gente tem, até 2030, 5 gerações convivendo juntas no trabalho. E aí, como é que a gente lida com isso? Eu estou trabalhando com a meninada da geração... Eu tenho 41 anos, a meninada da geração Z. É muito diferente. Até o que eles pensam sobre trabalho é diferente. Ainda mais dados aqui. As minorias representarão 54% da população dos Estados Unidos. Minorias que eu falei que, na verdade, são vítimas de discurso de ódio. Quase 37 bilhões de coisas serão conectadas via tecnologia até 2030. Mais de 40% da força de trabalho trabalhará mais remotamente. A pandemia acelerou isso. Com flexibilidade e em meio período. Já tem movimento na Europa, né? De país que está diminuindo essa história da gente trabalhar 8 horas, né? Trabalhar 6, trabalhar 4, para ter tempo para outras coisas e para ter trabalho para os outros, né? E aí, a gente vê crescendo também, dados do Google, antirracismo teve o maior pico de buscas no Google em junho de 2020. Vocês lembram o que aconteceu, né? George Floyd, lá. Então, movimento mundial. 80% das buscas por diversidade são sobre cabelo.
992% de crescimento na busca por sororidade em 2020. Em 2020, teve um Big Brother que tinha uma pessoa que era a Manu Gavassi, que ela falou de sororidade. Que eu lembro que as mulheres se juntaram ali e se ajudaram, né? Então, as pessoas estão interessadas nisso. E aí, de que a gente está falando? Quando a gente vai pensar em diversidade, a gente tem, geralmente, 3, 4 recortes que a gente chama de interseccionalidades. A gente tem gênero, que no Brasil as mulheres representam 51% da população, e elas ainda recebem 24% menos que os homens, segundo o IBGE. Raça, adoro essa figura. Meritocracia. Né? A tal da meritocracia. Pessoas negras correspondem a 54% da população. Mulheres negras recebem 40% menos que homens brancos. Nas empresas, apenas 4,7% dos cargos de gestão são ocupados por pessoas negras. Tem muita coisa para mexer, né? E aí, pessoas com deficiência, gente. São quase 24% dos brasileiros. Porém, 86% dos empregadores assumem que as contratam apenas para cumprir a lei. Imagina isso. E aí, como é que a gente se sente incluso, né? Falamos de diversidade. O discurso é diversidade e inclusão, né? Eu gosto de falar que a diversidade é quando você convida pessoas bem diversas para a dança, né? Para a festa. Inclusão é quando todo mundo está dançando. Porque tem festa que nem todo mundo dança. Ou porque não tem par, ou porque a música não é a que gosta, ou que não queria estar naquela festa. Para que as pessoas se sintam incluídas, elas precisam, dentro das empresas e na vida, elas têm que se sentir esperadas. Então, a gente tem lá o programa da Magazine Luiza de trainee para negros, pessoas trans. E aí, como que a empresa se prepara para recebê-las? Eu tive uma experiência de uma pessoa trans que todo mundo, temos uma pessoa trans na empresa, uma pessoa trans. Ela não ficou muito tempo com a gente, porque ela virou a pessoa trans. Ela só quer ser uma pessoa. Ela não quer ser a pessoa trans da empresa, sabe? Ninguém perguntou para ela se ela queria esse estandarte lá, né? Então, como fazer com que as pessoas se sintam esperadas? Então, elas precisam também se sentir refletidas, ou seja, a cultura da empresa tem a ver com elas. Questão de banheiro, de tudo tem que ser adaptado, plano de saúde, uma série de coisas. E elas, no final, elas têm que se sentir respeitadas. Então, o movimento da inclusão, ele só acontece se a gente tiver essas 3 coisas. Sem isso aqui, não há inclusão. E aí, quando a gente olha para o Brasil, a gente pensa nas organizações. Eu vou mostrar aqui um chart rápido da história de como é que está sendo construído isso nas empresas de diversidade. A gente vai falar de diversidade e inclusão, um pouquinho de liderança inclusiva e também políticas de diversidade, né, que a gente tem, inclusive, no Brasil, existe o Fórum de Empresas. Né? Nós temos aqui turismo, LGBTQIA+, então nós temos organizações se formando, porque a gente entende que é só fazendo isso que a gente consegue mudar a sociedade. Aqui tem aqui são as principais instituições que fazem esse movimento com as empresas. Né? A gente tem para mulheres, para PCDs, para LGBTs, para negro, para a questão geracional. Né? E aí? Estou com 50 anos. E aí minha empregabilidade, cadê? Né? Aí tem um histórico aqui que começa lá com o Instituto Ethos, que aí começa a trabalhar negros, mulheres, negros, PCDs, LGBT,
E toda essa galera que se conversa, e geralmente as empresas que vão implantar programas de diversidade e inclusão, elas contratam ou participam dessas instituições. Elas são muito importantes, porque precisamos de políticas públicas, mas as empresas têm um papel importante nessa história, porque as empresas geram emprego e as empresas, elas fomentam o consumo, e essas pessoas também são consumidoras, então elas precisam ser representadas no consumir. Tá? A Exame fez até um guia, né? A Exame tem um guia de diversidade agora. Aí, vamos, assim, definindo o que é diversidade. A gente está falando de quê? Né? Que ela vai incluir características relacionadas a gênero, raça, etnia, orientação sexual, condição física, classe social, peso, identidade de gênero. Então, tem uma série de coisas, religião, sotaque. Então, assim, somos tão diversos que somos 6 bilhões de pessoas totalmente diferentes. Mas também tem uma questão de um background educacional, que inclui saúde, condição de refugiado, diversidade estética, experiência, posicionamento político. Então, tudo isso está dentro do bolo da diversidade. Né? Então, falar de diversidade não é tão simples. E comunicar para nichos que estão dentro dessas questões de diversidade também não é fácil. Dentro do processo de inclusão, aqui é um esboço psicológico para a pessoa se sentir incluída. Vê se faz sentido para vocês, até no aspecto de quando vocês, no trabalho ou em algum grupo, se sente incluído. A gente tem que ter envolvimento, engajamento no grupo de trabalho, sentimento de pertença, ter acesso à informação, tem que ter influência no poder da decisão, sentimento de influência e valorização social. A gente precisa sentir sentimento de pertença, de que se é querido ali, naquele ambiente. Autenticidade. Não há necessidade de gerenciamento de impressão para ser aceito. Eu não tenho que ficar todo o tempo gerenciando isso, né? Me adaptando, me ajustando para ser aceito naquele lugar. E reconhecer a diversidade, né? Esse sentimento de ter uma interação justa com todos. Isso tudo junto dá a experiência de inclusão para o indivíduo. Quando a gente olha, em termos de resultados agora, falando de business, a gente vê que as grandes corporações já entenderam o quê? Diversidade traz mais criatividade e inovação, porque eu tenho grupos diversos, eu tenho ideias diversas. Aquele vídeo que eu quero mostrar no final fala um pouco disso aqui. Tem um ponto, vou ver se os meus colegas ali concordam comigo, que são dessa área também, que vocês percebem que o movimento de Pride, que é o que a gente chama voltado para LGBTQIA+, ele tem uma força, ou você tem uma percepção de que ele é maior, de que o movimento das empresas com relação à negritude, né, a apoiar as causas, e até mesmo as causas relacionadas a questões de gênero, né, ao feminino. Vocês têm essa percepção? Agora, hoje, que as marcas estão muito mais olhando para essa coisa, né? Todo mundo com a bandeirinha, vamos investir. Tem um aspecto interessante que é o seguinte. Se a gente parar para pensar, o principal problema do Brasil com relação à diversidade é a questão de raça. Sabemos, né? Resquício aí da escravidão. No nosso país, a gente tem o racismo estrutural muito forte. Esse é o principal problema brasileiro, mas, ao mesmo tempo, é ele que garante a estrutura política econômica que a gente tem no país. Só que, quando você vai falar quem está no marketing das corporações e quem está dentro do Estado, nas políticas públicas, são pessoas brancas. Geralmente são pessoas brancas. E aí você vai, muitas vezes no marketing tem muito LGBT. A gente que é da comunicação sabe que tem muito LGBTQIA+ dentro da comunicação.
Então, se eu sou um gerente de marketing, que eu estou dentro de uma grande corporação, eu vou investir na minha bandeira, na minha causa. Vocês acham que se tivesse mais negros dentro dos markets, das corporações, a gente não teria muito mais gente olhando para essa causa, as empresas? Quem concorda? Quem discorda de mim aqui? Já fizeram essa reflexão? A maioria das pessoas que estão lá dentro são brancas. E são, assim, LGBTs e brancas. Então, é muito mais fácil conseguir investimento para as questões de Pride, voltadas a Pride. Tá? Eu li um artigo sobre isso, achei interessante. Assim, faz muito sentido. Quando a gente vai conversar com o marketing da maioria dessas grandes corporações, a maioria das pessoas são brancas. Eu tive um exemplo de uma empresa que é a Diageo, que é dona de vodka, bebidas, Smirnoff. E lá eu vi muita gente diversa, assim, muitos negros, muitas LGBTQIA+, dentro daquela formação ali. E eu já vi que aquilo ali começa a mudar o rumo da empresa, porque são aquelas pessoas que vão destinar os recursos. Tem uma melhora no clima organizacional, aumenta o engajamento das equipes, traz retorno de imagem e reputação, isso é importante para as empresas, e agrega valor. Então, as grandes empresas já sabem disso. E aí, dentro disso, a gente pensa em quais são as tendências que elas vão ocupando. Investimento em educação, cultura e liderança inclusiva, né? Ela começa a treinar os gestores delas a saberem lidar com diversidade. Diversidade como drive de resultado para o negócio. Tem empresa que a diversidade hoje conta lá na Bolsa de Valores, no valor dela, no valor das ações. O tema diversidade, o quão ela é diversa. E engajamento dos aliados também, que são os parceiros, as instituições, as ONGs que eles apoiam. E aí, chegamos onde eu queria. Propósito. Alguém já ouviu falar aqui de marketing de propósito? Não? Tá. Tem uma corrente do marketing, que é o marketing de propósito. As grandes marcas, elas estão trabalhando com marketing de propósito. Vamos ver o que é. O consumidor está mais atento e ganhou voz. Não é mais aceitável uma bela peça publicitária, um discurso eloquente, que não condiz com as ações dessa empresa. Ela prega uma coisa e faz outra. Então, assim, aqui é um depoimento, e aí o que é propósito? É a razão pela qual a empresa existe. A antiga missão, né, que tinha lá. Hoje elas falam de propósito. E as marcas, elas têm propósitos distintos, eles estão abrindo isso por marca. Tá? Por exemplo, em 2019, a Unilever anunciou que ela Sustainable Living Brands, liderados por propósito, estão crescendo 69% mais rápido do que o resto do negócio, gerando 75% do lucro. Então, as marcas que têm propósito estão crescendo mais rápido que as que não têm. Né? E o propósito, ele não possui a finalidade de fazer as empresas ganharem dinheiro, mas são a causa disto acontecer. Não se refere apenas à responsabilidade social empresarial. Propósito cria valor compartilhado e trabalha construindo um capitalismo consciente. No final das contas, gente, o capitalismo do jeito que está não se sustenta, então as marcas entenderam que elas têm que ter causa. As marcas com propósito são as marcas que vão conseguir se manter no mercado. E aqui você vê, ó, que quando você... aqui é um painel de campanhas, né, do último século aí, que você vê que a gente já foi... Olha como a gente já foi tosco na comunicação, gente. Que a gente estimulou ódio, repulsa, sabe? E aí a gente vai e começa... Lá no meio aí, se eu fizer uma escala de tempo aqui lá de trás, né, os anos 30, anos 20, a gente vai, e aí a gente vem para um ponto de uma certa apatia, e aí a gente entra no respeito, e aí a gente chega hoje nessa era da valorização. E aí é onde entra o propósito. E aí, falando de LGBTQIA+, a gente tem que pensar o seguinte: no Brasil, em um ano,
no qual o e-commerce registrou o maior crescimento em 2 décadas, né, quando a gente pensa em pandemia, pensar apenas na melhor oferta ou na melhor experiência de compra pode não ser suficiente. Por isso, essa pluralidade deve ser levada em consideração em todos os momentos. E para o discurso das marcas ter coerência, é importante considerar os diferentes tipos de diversidade. Aí eu já estou expandindo a cabeça aqui, ó. Já estamos entrando no multiverso. Eu tenho diversidade e eu tenho as diversidades dentro da diversidade. Então, é quebra-cabeça para as empresas. Mas quanto mais gente diversa ela tem lá dentro, mais fácil vai ser para ela trabalhar isso aqui. Olha só. No Brasil, cerca de 18 milhões de pessoas se identificam com a comunidade LGBTQIA+. Metade dessas pessoas se diz disposta a priorizar uma marca que apoia a causa. Aí eu pego uma marca aqui como exemplo. Amistel vai reverter 100% de suas vendas para ONGs durante a live da Parada do Orgulho LGBT, que foi o ano que a gente estava em pandemia. E nesse ano agora, ela fez uma ação em São Paulo de... retificação de nome. Então, assim, é uma marca que está investindo. Eu trabalhava na Heineken, na época que essa marca definiu que ela ia ser a marca de Pride. E eu ouvi muita gente dizer, eu não vou mais tomar, gente dentro da empresa, essa cerveja de gay. Então, tem muito trabalho para fazer. E a empresa tem que ser muito, ela tem que ser muito firme nessa decisão. E aí, quando você toma uma decisão dessa, não sei se está dando leitura, que estava clarinha a fonte, teve um momento, há pouco tempo, recente, né, um projeto de lei que queria barrar a propaganda homoafetiva em São Paulo, que estava para ser votado. E aí, era a PL 504, que impedia campanhas como o da Natura, do Dia dos Pais, que trouxe Tami Miranda como um dos protagonistas. As empresas se mexeram. E entraram no campo político. Mais de 900 empresas. E aí, começa a surgir negócios fantásticos. Esse aqui, a Maitê, ela tem um negócio, ela tem um negócio que é voltado para empregabilidade trans. E hoje ela dá consultoria em grandes empresas, né? Então, a gente começa a ter pessoas atuando aí. E aí, vamos lá. Pensando aqui nas marcas. Pegando a notícia aqui da Meio Mensagem. É bem recente essa notícia. Skol se une pela causa LGBT, né? E aqui a gente tem marcas e diversidade. Como ir além, aí a notícia fala, as marcas que entraram, isso aqui no período de Pride, que é o período de junho. Teve Skol, teve Burger King, Uber reúne representantes LGBTQIA+. Aí a Burger King lança Shake Unicórnio. Tá? Artistas, atletas e ativistas relançam Doritos Rainbow. Para mim, eu conheço a gerente que fez a... Hoje ela é presidente da Ambev, de uma divisão deles que é toda voltada para a inovação. Então, ela lutou muito por Doritos Rainbow, né? E a marca foi muito rejeitada no começo e hoje é case. E ela está fazendo isso hoje com aquela Skol Beats. Ela, inclusive, usa a Anitta para fazer isso, né? A Anitta hoje é a head de marketing da Skol Beats. Isso é estratégia. A Anitta ela se posiciona politicamente. Airbnb lança campanha dedicada ao mês do orgulho. Então, assim, todo mundo se mexendo aqui. Aí, vamos pensar aqui. As marcas com mais engajamento. Isso é bem recente. No mês do orgulho. Quem foi? Top marcas do Facebook. Casas Bahia, Pão de Açúcar, Burger King, Crocs, Ambev, Qualicorp, Grão de Gente, Tim Brasil e Latam. Quando a gente vai olhar para o Instagram, primeiro Burger King, Netflix,
Casas Bahia, Riachuelo, Ambev. Ó a Ambev ali, ó, aparecendo ali em tudo. Tag, Herg, PlayStation, Risqué, Boticário. Twitter, Doritos, Casas Bahia. Casas Bahia está aparecendo aqui em todos. Ambev, de novo, Burger King, Team Brasil, Submarino, Netflix, Magazine Luiza, Coca-Cola e Trident, que cria uma versão de Trident chamada Prident, para o período de Pride, que é mês de junho. E aí, a gente tem que lembrar o seguinte, a comunidade LGBTQIA+, que agora tem um P, né? Tem demandas muito além daquelas voltadas simplesmente ao consumo, né? As demandas são bem complexas. E as pautas dizem respeito a seus direitos e que precisam ser consideradas pelas empresas. Entenda que o que ela espera e aprenda o que a sua marca deve considerar a se posicionar para esse público. Esse é o recado que a gente dá para as empresas. Quando a gente pensa que, nos últimos tempos, mais e mais empresas estão incluindo essa representatividade LGBTQIA+, no discurso, a gente sabe que esse tema já não é novidade, mas ele está despertando mais interesse, inclusive de empresas menores, empresas regionais, querendo saber disso. Mas não é simples, como eu falo desde o início da nossa conversa. Para ter a atenção desse público, não é só oferecer produto. Não é. Por isso que eu falei de propósito. Porque o que a gente tem visto já, quando vai começar o mês de junho, o pessoal já dizer, ó, vai começar, todo mundo botar bandeirinha e o resto do ano esquece da gente. Então, o pessoal está de olho. Não é só botar a bandeirinha lá e dizer que apoia, não. Essa audiência, gente, ela entende que ela pode refletir diretamente na sociedade. Então, assim, o público LGBTQIA+, ele tem muita influência na sociedade. E aí, as pautas, como eu falei, elas são importantes, e a decisão de consumo também, ela precisa passar por essas pautas. E eu vou mostrar um case aqui para vocês. Estudos apontam que o público LGBTQIA+, como um dos mais rentáveis para os negócios, sendo uma pesquisa da Outlandership, Associação Internacional focada no desenvolvimento de iniciativa para esse mercado. A disponibilidade financeira das pessoas LGBTQIA+, no Brasil, gira em torno do próximo 420 bilhões ao ano, que corresponde a 10% do PIB do país. Você pega um casal LGBT, sabe, 2 homens, 2 mulheres, qual configuração seja, que não tem filhos, classe média, é uma renda que não divide com outros membros da casa, porque muitas vezes não tem filhos. Então, é um mercado que tem aqui 10% do PIB, gente. E aí, com esse poder aquisitivo, né, tem muita empresa que fica de olho no que a gente chama de pink money. Né? E aí, mais e mais também o público fica consciente. Então, para a gente pensar como fazer e como conquistar a confiança desse público, vamos pensar aqui nos aspectos. A gente tem que considerar de naturalizar a presença das pessoas LGBTQIA+, como parte da sociedade. Se a gente fizer uma campanha, campanha agora é o Dia dos Pais, com vários tipos de paternidade, você está naturalizando isso. Então, a gente precisa olhar primeiro para esse aspecto. Eu citei o exemplo, a pessoa trans da empresa. Eu não estou naturalizando isso. Eu estou colocando uma bandeira na testa de uma pessoa que não quer essa bandeira. A gente tem que propor mais visibilidade para o público e para as demandas sociais que ele traz, porque tem muitas demandas sociais. A parada LGBT, o mês de Pride, é muito importante para isso. Mas o público LGBTQIA+, ele não está se contentando só com isso, não. Ele quer que as pautas sejam discutidas o ano inteiro.
e também o ajudar a combater a discriminação por meio da conscientização do público em geral sobre as causas dessas causas que compõem, né? E aí temos exemplo da questão pensar no trade turístico, né? Quando você pensa que medidas, que políticas públicas e o trade inteiro tem com relação para garantir a segurança das pessoas, né? Quando você chega num hotel e a pessoa não tem a sensibilidade de perguntar se você quer uma cama de casal ou camas separadas, né? Ela já te coloca num quarto com 2 camas, sabe? Então, assim, tem aspectos mínimos assim que passam por isso aqui, quando a gente pensa no turismo, né? Preparando essas pessoas para receber, porque quando eu estava fazendo a pesquisa para um artigo acadêmico sobre segurança, tem vários aplicativos LGBT para LGBTQIA+, que mapeiam os lugares onde você se sente seguro para ir a partir das experiências dos turistas, né? E o Brasil não está muito bem nisso. Então, tem um trabalho forte para fazer, muito relacionado à segurança. E como é que a gente vai atender a expectativa desse público? A gente tem que ter uma mensagem coerente com a expectativa. A gente tem que pensar que você tem essa sigla gigante, mas ela tem vários subgrupos dentro. Sabe, a comunicação com as lésbicas, comunicação com o homem gay, e você ainda tem a interseccionalidade. Você tem o homem gay branco, você tem o homem gay negro, você tem a mulher... Então, assim, você tem a mulher trans. Então, cada grupo desse tem demandas distintas. Se você tratar essa comunidade como um bolo só, o erro já começa por aí. Então, as empresas estão quebrando a cabeça com isso aqui. E aí tem que se planejar para não parecer oportunista. Então, é outro cuidado que as empresas têm que fazer. Para não... agora todo mundo está falando disso, vamos botar minha bandeirinha porque o público percebe. E aí, mais para atender a expectativa. Assumir responsabilidade ao comprar o discurso, que foi o que a Amstel fez. Ela comprou. Amstel... Obrigado. A Amstel é uma cerveja que fora é muito associada a futebol. Ela patrocinava o Campeonato Brasileiro. E aí você vai e traz ela para a plataforma de Pride. E aí? Você tem que comprar essa briga. Né? A gente tem um exemplo da Accor. A Accor, ela vai e ela finca e ela tem políticas e é sem volta. A gente tem que se envolver e tem que se envolver com o público de fato. Né? Você tem que contratar pessoas LGBTQIA+, você tem que ter programa de diversidade e inclusão dentro da empresa. Não adianta só fazer o marketing se você não tem... você tem dentro da sua empresa. Se você não respeita a diversidade que você tem dentro da sua empresa. I am what I am. I am my own special creation. Life's not worth a damn till you can say I am what I am. I am what I am, and what I am needs no excuses. I am what I am. Beba com moderação. A Heineken, a Amstel é uma marca da Heineken, eles têm programa de diversidade, isso está ficando forte lá dentro, e eles sabem que é um caminho sem volta. E aí, vamos pegar um case aqui de Recife. Ali atrás está um moço chamado Henrique Guerra, está ali o celular, que é o mentor desse projeto aqui. E pensando nesse tema de propósito, ele tem uma agência de propósito. Temos poucas no Brasil. Mas para você fazer propósito, você tem que primeiro entender se a marca tem propósito. E aí ele trouxe tem experiência fora do Brasil, com projetos
com a ONU, com consulados, com várias empresas. E aí ele trouxe esse projeto aqui para Recife, Transforma Pride, que ele é baseado... E aqui, assim, vou trazer isso como um case de como você constrói, como você trabalha um projeto de propósito e como as empresas, elas constroem também o propósito delas. Geralmente, elas pegam os objetivos da ONU, que elas têm, né, têm objetivos de até 2030, tem metas para ser atingidas, objetivos sustentáveis, e as empresas pegam, a minha marca tem mais a ver com isso, com aquilo, então o nosso propósito está associado a esse objetivo. Então, o direcional da maioria das empresas para propósito é relacionado aos objetivos da ONU, porque aí todo mundo vai no mesmo caminho para atingir esses objetivos. E aí ele tem 17 objetivos e tem 169 metas que devem ser cumpridas até 2030. Eu vou dar um exemplo. A empresa que eu trabalho é a Rect. A principal marca no Brasil é Veja, multiuso, né, que você tem, Veja Banheiro, Veja... um dos propósitos, um dos maiores programas que ela tem no Brasil é de apoio às domésticas. Inclusive, ajudando em questões políticas para que as domésticas tenham mais direitos trabalhistas. Por que ela faz isso? Decisor de compra da maioria das vezes do produto de limpeza é a doméstica, né? Então, tem um propósito, tem o consumo e tem o propósito por trás. Aí o que foi que o Henrique Guerra ali fez? Ele pensou, quais os objetivos da ONU que eu consigo trabalhar dentro da temática LGBTQIA+. Vida saudável, igualdade de gênero, trabalho digno e crescimento econômico, e redução de desigualdades e parceria para o desenvolvimento. E aí daí veio um projeto que eu acho bem inovador e que eu não vi nada parecido no Nordeste, vi só em São Paulo algo parecido. E aí o Transforma Pride, ele funciona como, pegando esses aspectos, iniciativas voltadas para a cultura, educação, empregabilidade, lazer e saúde, levando a sociedade a refletir como evoluir na garantia dos direitos da população LGBTQIA+. Para uma empresa de propósito, isso aqui é tudo de bom, um projeto desse. Porque eu estou olhando para... Eu tenho causa envolvida. Eu não estou só divertindo, eu não estou só comunicando lá a minha marca, eu estou associando a questões importantes para essa comunidade. Então, o que é que aconteceu aqui? Algumas coisas que já aconteceram. O Transforma está acontecendo ainda, então, coincidentemente com a Ambave. Em setembro, teve um bloco e trouxe a primeira boneca drag de Olinda. E aí, mídia, repercussão, né? Qual o nome dela, Henrique? Chanel. Então, essa boneca foi para Olinda e fez o carnaval e começou a causar. Notícia, Bloco Transforma Pride leva boneca drag queen às ladeiras de Olinda. Está lá, ó. Saiu em vários blogs, vários jornais. Teve um evento de lançamento, onde foram convidados organizações, consulados, pessoas que têm influência nessa causa, pessoas da sociedade, pessoas que, inclusive, órgãos que eles deveriam ter políticas públicas voltadas para isso aqui e não o fazem. É bom ter lá, vou mostrar assim, ó, a gente está fazendo aqui. Então, ajuda a gente de alguma forma. E aí teve uma ação que ele fez da oferta. E aí, nada melhor do que estar dentro da parada, né? Então, o Henrique lá pôs um trio elétrico dentro da parada de Recife.
E esse trio, o objetivo dele era muito para comunicar o projeto, a importância do projeto. Mas, mais do que tudo, a atração que estava no trio era uma atração que tinha a cara do que... Gente, eu gosto de pensar o seguinte, eu tenho a experiência, para mim é muito marcante, dessa pessoa trans, eu como líder do Comitê de Diversidade da empresa, que a gente fez todo um preparativo para fazer o processo, para trazer, para abrir espaço para pessoas trans, e a gente viveu situações e a gente entendeu que não é tão simples. E aí, o Transforma trouxe a Diva Mene. Quem conhece aqui Diva Mene? Diva Mene foi a primeira mulher trans a participar do The Voice Brasil. E ela foi para a semifinal. E ela é preta. Então, quando ela tem toda a interseccionalidade que coloca ela lá, se a gente olha uma escala de privilégios, coloca ela lá embaixo. Ela é uma mulher trans preta. E repercutiu. Diva Mene, os DJs, isso aqui foi a campanha que ele fez. Notícia, primeira mulher trans do The Voice Brasil, bato com orgulho no peito de silicone. E olha, ela foi, notícia, ela foi uma das estrelas da parada desse ano. Pernambucana. Eu tenho que apontar para onde está. Travou? Você passa para mim, por favor? Pode passar. E aí, aqui umas cenas aqui, ó. O Transforma. Passa, por favor, o próximo. E aí, olha só quem está aqui. Olha quem Henrique conseguiu de patrocínio. Amistel. Tem tudo a ver com ela. Tem a ver com propósito. Aqui é uma garrafa de Smirnoff, que também tem plataforma de Pride. Então, mas se você chegar com um projeto dizendo que é de propósito e oferecer só diversão, eles já dizem, não é propósito. Propósito é quando eu trago a Diva Mene. E a gente vai ver mais do projeto para vocês entenderem por que ele é de propósito. Por favor. Olha a Chanel ali passando ali no meio da Avenida Boa Viagem. Mais um, por favor. E aí à frente do trio. Nesse trio estava a cônsul dos Estados Unidos, que eu acho que ela nunca foi numa parada LGBT do Brasil. E tinha a primeira ministra trans da Argentina, estava aqui no Brasil, com o Henrique. E ela teve a semana inteira participando das atividades, fazendo um intercâmbio. Imagina, uma ministra de Estado, uma mulher trans, na Argentina. Né? Aí aquece o coração e a gente pensa que o mundo pode ter jeito, né? Vamos lá, para o próximo. Quem é essa daqui, gente? A mãe de Gil do Vigor estava lá. Mas você sabe por que ela foi? Sabe quanto as marcas pagaram o Gil do Vigor lá em São Paulo, na parada, em cima do trio delas? Não pagaram menos de 300 mil reais. Apresenta o projeto para ela, fala da causa. Ela participa de um grupo chamado Mães da Resistência. Mães de LGBTQIA+. Então, ela viu propósito no projeto. Então, ela recebeu o convite de vários trios, mas ela decidiu ir pelo propósito. Então, assim, está dando para perceber o que é o marketing de propósito? O que é que ele consegue fazer? Vamos lá para o próximo. Aqui é a cônsul dos Estados Unidos.
E ali, a Smirnoff, toda com comunicação de orgulho e de pride, né? Que você tem que fazer essa adaptação. E estava lá. E bombou. Aí, lembra os objetivos lá da ONU? E aí, não sossegando o facho, o senhor Henrique Guerra vai fazer um festival de cinema voltado para o público LGBTQIA+, com longas e curtas produzidos por LGBTQIA+, tudo gratuito. Pode passar, por favor. Então, aconteceu, segunda e terça, lá no Teatro do Parque, e foi lotação. E foi lotação. Muita gente que nunca tinha ido ao cinema foi. E bate-papo com os diretores dos filmes, porque o que eles traziam no filme conecta com a vida de quem estava lá na plateia. Tá? Vamos lá para o próximo, por favor. Aqui algumas fotos do filme. Ó, fila. Mídia. Gerou muita mídia, gente. Todas essas ações geraram muita mídia. Por quê? Porque as pessoas... Isso conecta com os jornalistas. Quando o assessor de imprensa mostra um projeto desse, isso conecta com os jornalistas. Isso conecta... Essa é uma pauta nova, que sensibiliza. Isso é propósito. Próximo, por favor. Além disso, junto com a Católica, que é uma das maiores universidades daqui, foi feito um seminário. Não tinha lá nos objetivos falar de educação, um seminário. Então, discutindo vivências da população LGBTQIA+, falando de identidade, empregabilidade e cidadania. Pode passar, por favor. Várias pessoas que são referência aqui no Estado, com relação a direito LGBTQIA+, ali a embaixadora da Argentina, a ministra da Argentina participou, junto com presidente de associação de trans. Então, assim, você tem a Gi Carvalho ali, que é a presidente do Mães da Resistência. Então, assim, essas pessoas discutindo, as marcas querem se associar a esse tipo de causa. Vamos passar. E aí, o último evento, então, finalizou isso aqui, acontece amanhã e domingo, que é uma feira com 60 empreendedores, todos LGBTQIA+. Chama Feira Transforma. Então, foi feita aqui a abertura das inscrições. Foram mais de 200 inscrições. E aí, 60... Só quando chegou a pauta para a mídia de uma feira, primeira feira LGBTQIA+, realizada aqui, assim, saiu em vários veículos de comunicação. E agora, esses dias, o Jornal de Hoje saiu, o Jornal do Meio-Dia saiu, falando da feira. E aí, ó, quem entrou querendo patrocinar, porque tem propósito, vai ter um palco na feira com atrações LGBTQIA+. Então já estão convidando. Henrique está convidando vocês, tá, para a feira já, amanhã e depois, tá? No Cais do Sertão, tudo gratuito, gente. Mais um, por favor. E aí tem que ter um braço social. É importante, né? É muito importante ter um braço social, porque você tem que ter perenidade no projeto. Então, aqui tem duas instituições que o projeto ajuda. Então, os parceiros que entram, eles se comprometem também com essas instituições, que é o Mães da Resistência, e tem um coletivo de mulheres periféricas que fica em Peixinhos. Tá? Então, isso é propósito. Próximo, por favor. E aí fica a provocação. Nossos amigos já falaram ontem sobre turismo LGBTQIA+, do que é que o trade turístico tem feito, que as marcas precisam fazer,
E não precisa ser marca grande não, gente, para trabalhar com diversidade, tá? E aí a gente tem aqui, ó, a CO e tal. E aí quando a gente vem para uma conclusão, o próximo, por favor, vamos chegar na conclusão. O que é que a gente tem que pensar, tirar daqui? A gente tem que fugir da reprodução de estereótipos nessas campanhas publicitárias. A gente tem que representar a pluralidade dessa diversidade. Por exemplo, o Transforma Pride, ele teve um público de cinema, ele teve um público de empreendedor. Então, você não tratou todo o LGBTQIA+ como uma coisa só. Não foi isso. Você teve aquele que foi para a parada, para diversão. Então, tem que olhar para essa pluralidade. Ampliar a visão de diversidade para além de raça e gênero. E tenha propósito. Acho que tem mais um vídeo aí. Tem, não tem? Essa moça, ela chama Juju dos Teclados. Eu amo. Aí ela vai mostrar aqui para vocês o que é que as marcas, muitas marcas têm feito no mês de junho. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Tá? O meu perfil é o elmktjr no Instagram. Quem quiser me seguir também no LinkedIn, Wellington, lá estou como Wellington Araújo. Né? E muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado. Quiser trocar uma ideia, estamos aí, tá bom? Boa noite para todos. Bom retorno.